ministrar nesta noite a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, fundamentado no tema deixando o cântaro por uma fonte. Vamos repetir de forma didática, em alto e bom som. Diga após mim: deixando o cântaro por uma fonte. Ficou bom para um ensaio? Pode melhorar. Mais uma vez: deixando o cântaro por uma fonte. A conversa que Jesus teve com a mulher samaritana revela a sua dedicação ao propósito de seu Pai celestial, bem como seu próprio desejo de conduzir essa pessoa à vida eterna. A paixão consumidora de Jesus era salvar os perdidos. Alvo esse que lhe era infinitamente mais importante que a comida e a bebida. E todos nós que estamos reunidos nesta noite, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ao nosso redor, há pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus. Devemos, portanto, falar-lhes da sua necessidade espiritual e sobre Jesus, que pode satisfazer esta necessidade. Um exemplo prático disto está aqui no capítulo 4 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, o qual introduz o capítulo dizendo: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Para melhor compreensão, a Bíblia Viva nos diz: quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, pois o batismo de preparação era serviço de um arauto e não de um rei. A Bíblia diz que o Senhor deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E diz a Bíblia que era necessário passar por Samaria. A palavra necessário, por sua vez, significa que não pode deixar de ser ou de fazer, que é de absoluta necessidade, inevitável, imprescindível, aquilo que é indispensável, preciso. O caminho mais direto entre a Judeia e a Galileia passava justamente por Samaria. Normalmente, os judeus que iam da Judeia à Galileia passavam ao redor de Samaria, porque não se davam com os samaritanos. Jesus não seguiu pelo caminho habitual que os judeus utilizavam para viajar entre a Judeia e Galileia, o que evitava o território dos samaritanos ao atravessar a margem oriental da antiga Siquém. E a Bíblia diz que, chegando ali em Samaria, foi a uma das cidades chamada Sicá, e ali estava a fonte de Jacó. Diz a Bíblia que Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Olhe para cá nesta noite e se concentre na mensagem, porque Jesus continua falando conosco. Eu disse que quando Jesus chega ali em uma das cidades de Samaria, a Bíblia diz que ele, cansado, se aproxima de uma fonte. E isso em particular me chama a atenção, porque ali percebemos uma fonte junto de outra fonte. Uma que evidentemente é esgotável e outra evidentemente inesgotável. Uma natural e outra por sua vez humana. Quando a Bíblia diz que Jesus cansado se aproxima da fonte, isto revela a sua humanidade. Assim como ele era o Filho unigênito do Pai, era também a palavra feita carne.
João, no seu evangelho, mostra a dupla natureza de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Os estudiosos declaram que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isto é, ele era verdadeiro homem e é verdadeiro Deus. Aleluia! A Bíblia diz que quando ele desceu à terra, não deixou de ser Deus, e quando subiu ao céu, não deixou de ser homem. Há quem diga, corrigindo, a natureza humana de Jesus fala das características humanas de Jesus. Os evangelhos revelam que Jesus possuiu atributos próprios de um ser humano. Embora gerado por ato sobrenatural do Espírito Santo, Jesus sentiu emoções, Jesus tinha sentimentos, Jesus chegava nas suas limitações físicas, biológicas, como por exemplo, Jesus teve sede como homem, teve fome, teve cansaço. Quanto à natureza divina, Jesus possui atributos divinos, como por exemplo, como homem ele teve sede, mas como Deus ele é a água da vida. Como homem, ele provou privações. Como Deus, ele alimentou multidões. Como homem, ele utilizou um barco para navegar. Como Deus, ele andou sobre as águas do mar. Como homem, ele alimentou-se. Como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele foi um humilde servo. Como Deus, ele é o todo-poderoso. Ele é o grande eu sou. Como homem, ele experimentou a morte, mas como Deus, ele era a ressurreição e a vida. E ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a Bíblia diz que, cansado do caminho, Jesus se aproxima da fonte. E a Bíblia diz que era quase a hora sexta, usando a hora judaica, seria aproximadamente meio-dia. Diz a Bíblia que uma mulher, a qual a Bíblia não diz o seu nome, mas diz que era de Samaria, foi a esta fonte com seu cântaro para tirar água. Perceba que ela foi neste horário, meio-dia. Talvez para evitar se encontrar com as mulheres respeitáveis da cidade, que enchia seus jarros de água ao romper do dia ou ao pôr do sol. A mulher samaritana foi ao poço ao meio-dia, a hora mais quente do dia. E é nas horas mais difíceis que Jesus aparece. Ela poderia ir pela manhã, mas ela não foi. Ela poderia ir ao pôr do sol, também não foi, porque ela se considerou indigna de ir nestes horários. Então ela se predispõe a ir ao meio-dia, onde o sol estava bastante quente. Quem ia tirar água numa fonte ao meio-dia? Isso é até algo irracional, não é assim? Mas reconhecendo a sua conduta deformada pelo pecado, essa mulher, quando a gente olha a história dela, a sua biografia, vai nos mostrar que, em termos de conduta, ela estava em falta diante de Jesus, como diante da própria sociedade. Ela vivia um matrimônio ilegal, era um relacionamento instável, não era regido por lei. Isso foi declarado por ela mesma, quando o Senhor Jesus manda ela chamar o seu marido, e ela voluntariamente, espontaneamente, reconhece o seu pecado e confessa, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, declarou: com o coração se crê para a salvação, e com a boca se faz confissão para o perdão de pecado. Então ela vai próximo ao meio-dia, ou ao meio-dia, e a Bíblia diz que ali ela se depara com o Senhor Jesus, e Jesus diz àquela mulher: dai-me de beber. E isso deve ter assustado a mulher, porque a maioria dos judeus, e ela sabia que Jesus era judeu,
nem mesmo dirigia a palavra a um samaritano, muito menos lhe pediria um favor. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Quando Jesus encontrou e conversou com esta mulher, ele quebrou pelo menos 3 importantes regras sociais daquela época. Primeira regra social que Jesus quebrou quando se encontrou e conversou com a mulher samaritana. Primeira regra: as mulheres eram consideradas muito inferiores aos homens. No Oriente Médio, um homem jamais falava com uma mulher em público, nem mesmo sua esposa, mãe ou irmã. Mas Jesus não era qualquer um. Quem estava ali era o Filho de Deus, e que não faz acepção de pessoas para salvar, porque a salvação é exclusividade de Jesus. Ninguém pode dizer a Jesus como ele deve se relacionar com as pessoas. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. A gente precisa entender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus não veio para os sãs, Jesus veio para o doente. E aquela mulher estava doente, e ela diz: como tu, sendo judeu, pede de beber a minha água, que sou mulher samaritana? Mas Jesus estava dizendo a ela: eu sou diferente. Se ninguém se dirige a você, se ninguém se reporta a você, se ninguém estabelece um diálogo, uma conversa com você, aleluia, em função dos costumes, da tradição, eu quero dizer que eu sou diferente. Eu estou aqui diante de você, eu falo contigo, aleluia, glória ao nome de Jesus. A segunda regra que Jesus quebrou: os judeus não falavam com os samaritanos. Eles acreditavam que os samaritanos tinham traído a fé, pois havia se casado com estrangeiros. Os judeus e samaritanos se evitavam, mas Jesus não fazia esta diferença. Como Jesus é extraordinário. Alguém olhava para a gente, não dava um prego numa cocada, aleluia. Mas quando Jesus olhou para mim, para você, lá no mercado de escravo, na cruz do Calvário, ele pegou a cédula que era contrário, cravou lá e disse: está pago. Se ele quiser, tem salvação, tem graça da minha parte para a vida dele. Quem é o que alcançou essa salvação, esta graça proveniente da pessoa bendita de Jesus? Jesus não fazia acepção, Jesus não fazia diferença quanto à evangelização, a levar a palavra do reino de Deus. A terceira regra que Jesus quebrou: nenhum homem de respeito, especialmente um mestre, falaria com uma mulher de reputação tão desprezível como estava aquela mulher. Repito, ela não foi de manhã e nem foi ao pôr do sol, ela foi ao meio-dia, porque ela olhava para dentro dela e se sentia indigna, rejeitada, desprezada. Em outras palavras, eu não posso estar entre as mulheres respeitáveis, as mulheres de conduta, as mulheres de caráter, aleluia, aqui dessa sociedade. Mas Jesus, irmão, ele é espetacular. Quando a pessoa chega nessa condição que reconhece que não é, que reconhece que não pode, que reconhece que não faz, chega Jesus e diz: eu sou, eu posso, eu faço, aleluia. E ele estará aqui nesta noite, e se você abrir o seu coração, você vai ver o quanto Jesus é poderoso para transformar, para mudar a tua vida de pior para melhor, porque ele é Jesus. Quem crê glorifica a Deus nesta noite. Jesus nunca deixou passar a oportunidade. Jesus chegou junto de Natanael e disse: encontrei o Messias, Jesus de Nazaré. Agora ele estava passando. Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Filipe disse: faz o seguinte, se eu ficar falando não vai ter resultado. Agora se tu vir, tu vai ver. Quando chegou junto de Jesus, ninguém precisou passar o relatório da biografia de Natanael para Jesus, porque ele é um Deus presciente, e na sua presciência ele vê o futuro estando num presente, sem sair absolutamente do lugar. E quando Natanael chega, ele olha para ele e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde me conhece tu, Natanael? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Tu és profeta, tu estás vendo um pouco ainda, coisas maiores. Se tu estiveres comigo, andando comigo, na minha presença, coisas maiores verás. Verás anjo subindo e anjo descendo. Quem está do lado de Jesus não vê coisa pequena, não participa de coisa pequena, não desfruta de coisa pequena. Quem está do lado de Jesus desfruta de coisa grande, 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 grande. Levanta a mão aí para adorar Ele aqui nesta noite. Oh, glória a Deus. Jesus entra em Jericó. A multidão se aglomera em volta de Jesus. Alguém passa e diz: Jesus está em Jericó. Quem ouve? Capítulo 19 de Lucas, Zaqueu. Ouvindo falar de Jesus. E eu gosto da expressão que diz que ele ia passando. Porque oportunidade, irmãos, ela vem e passa. Nós estamos aqui porque quando Jesus passou aonde a gente estava, a gente se abraçou com a graça. A gente se abraçou com o dom. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Me ajuda a pregar. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olha aí para ele, à direita, à esquerda, e diga assim: Jesus está passando aqui nesta noite. E ouvindo falar de Jesus, disse: eu vou por baixo. Eu vou entre a multidão porque eu quero conhecer este homem chamado Jesus. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho amigos em minha volta, mas nada disso substitui um lugar, aleluia, dentro de mim, que eu acho que é esse homem que vai preencher. Porque tem um vazio dentro do homem que só Jesus preenche. Tentou ir por entre a multidão, Zaqueu não conseguiu. Mas quem quer ver Jesus não desiste. Se por baixo não dá, mas por cima eu consigo. Correu para uma figueira brava, subiu em cima dela e disse: eu vou ficar aqui. Daqui a pouquinho Jesus vai passar e eu não vou perder a oportunidade de ver Ele. Mas uma vez Jesus vai passando, chega onde Zaqueu estava, olha para cima e diz: Zaqueu. Ele diz: quem disse meu nome? E quem é? Aleluia. E quem diz que alguém precisa dizer o nosso nome a Jesus? Ele conhece teu nome, Ele conhece a tua família, Ele conhece a tua casa, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu passado, o teu presente e teu futuro. Jesus te conhece por inteiro. Desce depressa, porque hoje não é amanhã não, viu? Eita, como Jesus está presente aqui nesta noite. Hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu, levou Jesus para sua casa, ofereceu um banquete aos publicanos e pecadores. Como é que pode? O vosso mestre sentar em mesa com um publicano e pecador. Jesus toma a palavra e diz: fica calado aí que ele é filho de Abraão.
Se você não teve fé para a salvação, ele teve. Aleluia. Aí Jesus traz essa declaração clássica. Porque a salvação é nele. Fora dele não há salvação. Jesus disse: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aí André, mostra o caminho. Jesus disse: é simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que quem alcança a salvação, ou que entra por esse caminho e passa por essa porta, aleluia, porque espaçoso é o caminho e muitos estão entrando por ele. É assim ou não é? Larga é a porta e muitos estão entrando por esta porta. Mas Jesus disse que a porta que conduz ao céu e o caminho que leva ao céu é estreito, mas quem entra por ele, Jesus disse, tem salvação. E além da salvação tem uns brindes, aleluia, consequência da salvação. Quem entrar por essa porta, primeiro, salvação. Segundo, quem entra por ela tem liberdade. Entra, sai a hora que quiser. Jesus disse, aleluia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta e está aqui nesta noite para te libertar, te libertar, te libertar, te libertar. Te libertar. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. A mulher olha para Jesus e diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu ele próprio da água deste poço? Jesus disse à mulher: quem bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A mulher disse: só um momento, Senhor, o poço é fundo e não tem com que tirar. Jesus disse: nem perguntei se o poço era fundo e nem perguntei se tinha alguma coisa para tirar a água. Quem bebe dela torna a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais vai ter sede. Por que Jesus não vai ter sede? Porque vai se transformar dentro dele como que uma fonte que salta para a vida eterna. Aleluia. A mulher disse: eu quero dessa água. Glória a Deus. Jesus apresenta à mulher uma água diferente que ela estava acostumada a tomar. Todas as vezes que a água acabava em sua casa, ela pegava seu cântaro vazio e a fonte de Jacó enchia e retornava para casa. Mas Jesus apresenta a ela uma água diferente, que gerou nela curiosidade. Ela disse: eu quero beber desta água. O homem pode ser famoso, ter muito dinheiro, ganhar o mundo inteiro. Mas no final, se Jesus pedir a sua alma, está preparada? O teu dinheiro te dá o travesseiro, mas não te dá o sono. O teu dinheiro te dá o remédio, mas não dá a cura. O teu dinheiro te dá um carro do ano, última geração, para tu andar para vários lugares aí, fazer um turnê, conhecer altos lugares. Agora olhe para cá,
eu quero ver o teu dinheiro te dar o passaporte que nos tira da terra e coloca lá dentro do céu. Não é com prata, não é com ouro ou coisa semelhante que nós fomos comprados, mas com precioso sangue, 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 sangue de Jesus. Eu quero saber quem tem a marca desse sangue aqui. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz, aleluia, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O homem não pode salvar a si mesmo, perdoar os seus próprios pecados, mas o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo de todo o pecado nesta noite. Chegou um jovem rico junto de Jesus e disse a ele: eu quero saber o que eu devo fazer para ter a vida eterna. Um desse aí, Jesus disse: pega o que tu tem, vende e reparte com os pobres. Pegou-lhe na fraqueza, irmãos. Tem gente que prefere ficar com dinheiro para ir para o inferno do que abrir mão dele para ganhar o céu. E eu vou provar isso na Bíblia. Aonde estiver o teu coração, aí está o vosso, ou aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem gente que tem medo de perder nome, perder posição, status, uma vida de regalia. Eu conheço muita gente que tem dinheiro, mas está tirando a vida. Agora também eu conheço muita gente que anda com sandália havaiana, mas é alegre com Jesus. Ora e sente Jesus, ouve a palavra e sente Jesus. Num culto Jesus batiza, Jesus dá dom, Jesus investe. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o nosso tesouro? Levanta a mão. Olha onde está o nosso tesouro: no rei, no rei, no rei, no rei. Eu estou sentindo Jesus aqui. Jesus só disse isto para o jovem dizer: tem condição não, Senhor. Eu vou voltar com meus bens, viu? Porque Jesus ainda disse a ele, viu? Está te faltando alguma coisa. Mesmo Jesus declarando para ele que faltava alguma coisa nele, que era justamente a salvação de Deus nele, porque não adianta conhecer leis, não adianta de andar com a Bíblia e não conhecer o Jesus da Bíblia. Porque é mesmo que a gente está com sede em um oceano e ainda pedindo alguém para nos dar água para beber. É muitos que andam com a Bíblia, mas não conhecem o Jesus da Bíblia. Mas nesta noite eu vim te trazer um Jesus que traz esperança. Para uma vida frustrada, decepcionada, Jesus, Ele está aqui para te restaurar. Esse jovem rico, quando Jesus disse: te falta alguma coisa, ele voltou para a sua casa. Tinha outro que juntou tanta riqueza que disse: o espaço ficou pequeno, vou ter que aumentar.
Aleluia. Vem Jesus com a palavra e diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, Jesus está aqui dizendo, deixe comigo que eu acrescento. Eu quero perguntar nessa noite, quem aceitou Jesus aqui como um Salvador e está aqui sofrendo alguma escassez que Jesus não teve capacidade de suprir? Quem é que está aqui assim nessa noite? Quando Jesus nos salvou, aleluia, é como se Ele estivesse dizendo para a gente: vem a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. A gente foi, e é como se Ele estivesse dizendo para a gente: se preocupe não, que o que faltar para você, eu vou suprir, eu vou mandar, eu cuido de você. Tem gente que pensa que entregar a vida a Jesus está perdendo, está ganhando. Por isso que Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perdê-la por amor de mim, em outras palavras, se abrir mão do mundo, dos prazeres desordenados do mundo, do prazer do pecado que aparentemente é bom, mas suas consequências são danosas. Se você abrir mão e vir a mim, além da salvação, eu vou suprir na tua vida o que te falta. Pedro disse: Senhor, a gente vai abrir mão de tudo para te seguir, e o que é que a gente vai ter em troca? Disse Jesus: vai ter, além da vida eterna, 100 vezes tanto aqui. Quem crê nesse Jesus, que além de salvar, Ele estende a bênção da salvação, preenchendo os espaços que há na nossa vida? Oh glória, oh glória, oh glória. Levanta a tua mão um pouquinho aí para adorar a Ele nesta noite. Você pode nesta noite sentir um pouquinho a alegria da salvação, o gozo da salvação que há muito tempo você não sente. Aleluia. E discernir nesta noite que Jesus está falando contigo e te dizendo: se você vir a mim, eu te salvo, eu te perdoo, e as demais coisas em tua vida, deixa comigo. Eu supro, eu providencio, eu acrescento, eu mando, eu te dou, eu não deixo faltar nada. Ele é Jesus. A mulher disse: eu quero beber desta água. Essa água é diferente, eu nunca vi desta água. Jesus disse: chama teu marido. Ela disse: eu não tenho. Você precisa nesta noite se arrepender, confessar a Jesus os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, para que chegue o tempo do refrigério em tua vida. Cristo, a esperança da glória. Aleluia. Precisa se arrepender. Sabe o que é se arrepender? É você estar indo em uma direção e entender que está indo na direção errada. Aí você para, volta
e começa tudo de novo. Agora começa tudo de novo fazendo o que é certo. E não tem como andar fazendo o que é certo sem Jesus. Porque Jesus que diz: sem mim nada podereis fazer. Mas o apóstolo Paulo, em suas palavras, ele disse: com ele somos mais do que vencedores, por aquele pastor que nos amou. O Senhor é vencedor, nós somos vencedores, a igreja é vencedora, porque Jesus nos salvou e Ele nos ama. Estávamos caminhando a passos largos para o abismo, condenados à morte física, espiritual e eterna, em função do pecado que Adão cometeu. Mas um dia, alguém chegou para a gente e disse assim: deixa esse cântaro. Tem uma fonte que você precisa conhecer, e essa fonte é Jesus. Aí eu disse: eu quero. Os companheiros aqui em cima disseram: eu também quero. Aí embaixo, quem foi que levantou a mão e disse: eu também? Eita, eu também quero. A mulher foi para casa e disse: é ele. Mas ela queria ter certeza. Aí ela disse assim: olha, eu estou esperando o Messias, o enviado, o prometido. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, sou eu que falo contigo. A mulher sentiu uma água jorrando dentro dela. Disse assim: eu preciso ir em casa fazer uma coisa. Correu para casa, pegou o cântaro e disse assim: mas nunca. Oh, eu acredito que você está entendendo essa palavra nesta noite. Mas nunca eu quero saber desse cântaro. Eu vou deixar este cântaro e eu vou ficar com a fonte. Porque a água do cântaro se acaba, mas a água da fonte não. Chamada Jesus. Agora, para alcançar essa fonte, primeiro, você tem que aprender que não é a fonte que vai até você. Porque a fonte não sai do lugar. É você que tem que vir à fonte. Você já viu, passou por algum lugar, olhou uma fonte e de repente você vê ela se deslocando daquele lugar para outro? O que é que a gente faz se a gente quiser admirar ela mais de perto? Tem que ir junto, tocar na água dela. Aleluia. É o que Jesus está dizendo nesta noite. Quer que eu me torne uma fonte dentro de você? Eu já estou aqui, esperando você vir até mim, que sou a fonte inesgotável. Outra característica da fonte, chamada Jesus, é que a fonte chamada Jesus, ela é inesgotável. Toda vez que secava a jarra em casa, a mulher pegava o cântaro para ir na fonte de Jacó tirar água. Mas quem bebe desta fonte chamada Jesus, pastor, quanto mais tira água, quanto mais tira água com cântaro, eu não sei o que é que acontece, irmão, mas todo dia tem água lá para a gente tirar. É por isso que ninguém entende a alegria dos crentes da Assembleia de Deus. Se não tem festa, a gente é alegre. Se o pastor faz uma festa, a gente está alegre. Se a gente está na bonança, a gente está alegre.
Se vir um tempo da adversidade, a gente levanta a voz como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nas malhadas não haja vaca, as ovelhas tenham escapado do campo, ele abre a boca e diz: todavia, 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 eu me alegrarei nesta fonte, nesta fonte, nesta fonte que é inesgotável, que se chama Jesus. Eu não quero ir mais adiante. Quem quer trocar um cântaro nesta noite por uma fonte? Eu queria, com a permissão do pastor, convidar você a se colocar de pé. Fica de pé. Eu vou orar por você. O céu está aberto sobre este lugar. Mas antes de orar, eu quero orar com as vidas rendidas aqui diante da fonte que é Jesus. E eu quero pedir a tua cooperação nesta noite. Essa pessoa que está do teu lado, que não é crente, quem sabe está passando por